Bom, e vamos lá então para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar de ações baratas em abril. O mês está só começando e é sempre um bom momento aí para buscarmos boas oportunidades de aportes aproveitando as quedas. A bolsa fez uma correção, né? Na verdade, vem lateralizando aí desde o mês de janeiro para cá, os ganhos limitados, muito por conta aí, né, da saída de investidores estrangeiros da nossa bolsa, e é importante sempre a gente entender isso aqui, tá? Porque nem sempre se trata de um giro de carteira, tá, pessoal? Nesse início de ano, a nossa bolsa ela foi marcada aí por alguns eventos negativos envolvendo, por exemplo, a Petrobras, a própria Vale principalmente, e infelizmente todos esses eventos negativos ligados à política. E isso acaba respingando na parte fiscal, no sentido aí da desconfiança do investidor em relação a possíveis interferências nas empresas, o que afugenta aí literalmente os investidores. E como nós ainda somos um país emergente, ainda tem aquela questão, né, dos Estados Unidos, que existe lá uma incerteza quanto ao corte de juros e a renda fixa lá está pagando bem por causa disso, naturalmente o investidor retira dinheiro arriscado que está aplicado aqui no Brasil, na nossa bolsa, por exemplo, né, para alocar nos títulos de renda fixa seguros lá dos Estados Unidos, imaginando uma recessão. Enfim, é o pensamento do investidor que está sempre olhando lá na frente, né? O mercado opera antecipado, sempre tentando prever alguma coisa. Prova disso, ó, é o dólar, né, que vem subindo aí nos últimos meses. Saiu lá de 4,80 lá em dezembro para janeiro e já está acima dos R$ 5. É um indício aí de investidores buscando proteção em moeda forte. E por que eu estou dizendo? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? É porque quando o investidor estrangeiro sai da nossa bolsa, ele não volta no dia seguinte, às vezes nem no mês seguinte. É preciso que apareçam novos gatilhos e esses gatilhos têm que ser positivos além do esperado. E aí, como nós vamos falar nesse vídeo de ações que podem estar baratas em abril, lembre-se que isso não quer dizer que as ações vão subir em abril, porque estamos passando por uma fuga de investidores, entre aspas, aqui do Brasil nesse momento. E por isso a decisão de compra de determinado ativo tem que ser fundamentada no negócio das empresas, no fundamento das empresas, e não comprar só porque a ação caiu, ou porque subiu, ou porque o gringo saiu da bolsa ou pode voltar para a bolsa em algum momento. Não é isso, isso é especulação. Então, foca no resultado, foca no negócio. É isso que eu trago aqui. Então vamos lá, olha só. No vídeo das ações do mês de março, eu trouxe essas empresas aqui apontando o desconto e o fundamento dessas empresas. Então, para a gente dar continuidade e sempre acompanhando as teses que eu venho trazendo aqui no canal, eu vou destacar algumas empresas de novo aqui, que na minha visão seguem baratas em abril, e vou listar outras ações também para a gente olhar. Então eu continuo no radar no mês de abril agora com a Cosan, conforme eu trouxe aí na última tese, até R$ 18 eu considero barato. Tenho feito aportes, inclusive, aos poucos aí nessa queda. Hoje, abaixo dos R$ 16, poderíamos dizer que está bem barato, inclusive. Por quê? Foco no resultado. A empresa teve sim um primeiro e segundo trimestres de 2023 ruim, sim, mas no terceiro trimestre para cá melhorou. Esse balanço aqui que eu estou mostrando na tela para vocês ainda não é o balanço auditado, mas como eu trouxe na última tese, né, o investidor de Cosan tem que olhar o portfólio de negócios da empresa e a evolução desses negócios, e esses negócios que ela investe vêm evoluindo e contribuindo fortemente para o resultado operacional. E esse EBITDA ele vem subindo e em contrapartida vem sinalizando o desconto. Se a gente olhar pela métrica do EV/EBITDA que está caindo. E daqui para frente eu creio que a gente precisa mesmo de uma alavancagem começando a diminuir de forma mais contundente. A empresa já tem o portfólio, ou seja, ela já tem os negócios já encaminhados, agora é continuar a gerar resultados e diminuir mais essa alavancagem. E futuramente começar a pagar dividendos, inclusive. Isso é algo ainda para o futuro, mas é o que se espera de uma holding que faz investimentos em outras empresas. Crescimento dos negócios no primeiro momento, ela vem fazendo, e posteriormente maturidade para pagamento de dividendos. E aí sobre esses dividendos, pode ser
que venha anúncio agora em abril. Veja que as Datacom geralmente são no mês de maio, então abril agora pode ser que a gente tenha alguma novidade da Cosan quanto a dividendos, mas não espere aí um baita yield. A empresa não é para isso ainda. Aqui é tese de crescimento ainda. Dito isso, vamos seguindo com mais empresas. No outro vídeo do mês de março eu tinha falado sobre a Vale e aí muitos me perguntaram também de CSN Mineração. É uma empresa que tem muito investidor aí e infelizmente muitos entraram talvez com uma visão errada aí do negócio da empresa. E aí hoje, né, as ações elas estão corrigindo aí fortemente, né, mesmo com a empresa tendo entregado resultados melhores aí no último trimestre. Então, de fato, né, resultados melhores, como a gente pode ver aí pelo EBITDA principalmente e margem EBITDA, que subiram por causa do preço do minério que estava em alta lá no quarto trimestre e aliado a isso a empresa vendeu mais também, então mais vendas com maiores preços de minério é igual a maiores resultados, mas isso não garante cotações em alta. Por quê? Como eu disse, isso é referente ao quarto trimestre e hoje as ações estão em queda porque o minério está em queda. Então o mercado não quer saber se o quarto trimestre foi de alta nos resultados. O mercado precifica futuramente. A mesma coisa acontece e aconteceu com a Vale, mas sobre CSN Mineração, agora com essa correção, ela ficou barata sim, mas a gente precisa do minério reagindo. Esse é o ponto. E nem sempre o investidor tem essa paciência e fica preocupado. A maioria dos investidores que tem conversado comigo sobre CSN Mineração, eu percebo que muita gente entrou no boom lá do minério de ferro, né? O IPO da empresa foi no momento de alta da commodity. E aí o investidor esperando os grandes dividendos, até deu certo lá atrás, eles vieram, mas ficou para trás. Agora é paciência. Deve ter mais um anúncio aí de dividendos a qualquer momento, talvez agora em abril também aí para a CSN Mineração, mas serão dividendos modestos. Não acho aí que a empresa vai divulgar algum dividendo parrudo aí como foi os de 2022. Por isso que eu bato muito na tecla, né, de entender o negócio das empresas e os ciclos dessas empresas. Algumas empresas são muito cíclicas e aqui sim a gente tem uma empresa extremamente cíclica e o ciclo é de baixa. Então para a gente mudar de empresa aqui, para quem tem estômago e não quer ter a Vale aí no portfólio, a CSN Mineração é a opção mais óbvia aí para se expor ao minério de ferro. Acho que pode estar aí num bom preço, respondendo a quem perguntou. Mas se você já tem Vale, é manter a posição, não faz sentido você trocar uma pela outra. E no geral aí acho que vale a pena manter ela no radar aí no mês de abril. Bom, e agora eu vou trazer uma outra tese aqui para a gente estudar, uma tese interessante, eu já até falei dessa empresa superficialmente algumas vezes, é a Boa Safra. As ações até já subiram bastante, mas não deixa de ser uma tese de estudo, porque com essa fuga de investidores que eu falei no início do vídeo, a gente pode ter uma correção pela frente, o que não significaria perda de fundamentos. Mas vamos entender, né? Por que colocar a Boa Safra no radar? O insight aqui para sua análise em qualquer empresa que seja é o seguinte, presta atenção, ó. Sempre que você estiver de olho em um setor grande para investir, dê uma olhada nas pequenas empresas que alimentam esse setor grande que você está olhando. Então, qual é o setor grande aqui que eu estou falando? É o agronegócio. E qual é o pequeno negócio que ajuda a alimentar essa grande cadeia? A Boa Safra é um desses negócios. Então, veja que ela tem liderança aí na produção de sementes de soja, principalmente. É isso que ela faz, ela atua no subnicho do agronegócio, especificamente no setor de insumos, fornecendo sementes para os agricultores. Então a tese é muito simples. Se o agronegócio cresce, é porque estão plantando mais, consequentemente, demandando por mais sementes. Se a área plantada do país cresce, significa demanda por mais sementes. Se o consumo e exportação de grãos do nosso país cresce, é demanda por mais sementes. Então, a tese começa nesse ponto, tá? E é uma demanda inesgotável, podemos chamar assim, porque para produzir é preciso das sementes. Não tem como fazer de outra forma, pensando em commodities agrícolas. É o insight que eu falei, ficar atento a pequenos negócios que movimentam grandes setores. Geralmente o setor grande ele já está precificado, mas o pequeno negócio que está por trás dele pode não estar, mesmo crescendo de forma consistente. Então veja como a empresa ela vem expandindo. Olha só, 2023 né, foi um ano onde ela realizou uma expansão relevante, ela está em todos os estados onde a agricultura é significativa e com isso ela já atende todo o território nacional. O ganho de mercado, veja aí que é crescente e o plano de expansão da empresa ainda não parou.
parou, vai até 2027, expandindo as unidades de produção e centros de distribuição, além dela poder atuar em outros mercados dentro do seu nicho de atuação. Ou seja, hoje ela é majoritariamente produtora de sementes de soja, depois de milho. Mas esse ano ela já está ampliando seu portfólio para sementes de feijão, forrageiras, sorgo e trigo. Então ela já começa a diversificar as receitas. E é o que eu falei, sem sementes não existe agronegócio, não existe produção agrícola. Aí talvez você está pensando, mas as ações já subiram muito, o mercado já precificou. Não necessariamente. Entenda que eu não estou dizendo para você comprar as ações agora. Eu estou dizendo para você estudar. Olha só, o valor de mercado da empresa, 2 bilhões. É uma small cap ainda. Tem muito chão para crescer, tem muita gente grande que não olhou para essa empresa ainda. E aí, como eu falei no início do vídeo, como nós podemos ter um cenário desafiador para o agronegócio e também por causa da fuga de investidores do Brasil, a gente pode ter oportunidades aqui nesse setor sem perda de fundamentos. Esse é o ponto que eu quero que você entenda, esse é o ponto que você tem que focar. Então começa a monitorar isso a partir de agora. Não é comprar, é monitorar, é estudar, é entender. A partir do momento que você entender o resultado, você já enxerga a possível oportunidade no negócio, tá? E nesse ponto a empresa está muito bem. Olha só o crescimento de receita atingindo aí os 2 bilhões, né? São 17% superiores ao ano passado. O EBITDA da empresa crescendo 33%, o lucro líquido ajustado crescendo 45%. Então, com essas informações, você já sabe que é um negócio lucrativo. E aí, diante de uma tese que você começa a compreender, naturalmente o investidor vai colocando a empresa no radar, sabendo, né, que estamos em um momento desafiador para o agronegócio, mas sabendo também que o plantio não vai parar, eu sei que o agronegócio não vai parar e, consequentemente, eu sei que a demanda por sementes não vai parar. E aí, para a gente fechar a tese, e o balanço da empresa está sólido mesmo? E se 2024 for ruim de fato para o agronegócio? Será que ela segura o rojão? Eu acredito que sim, na minha opinião, porque a empresa está líquida, está com 737 milhões em caixa, o que se traduz é um endividamento negativo e para uma empresa de crescimento é o cenário ideal, principalmente pensando num cenário de crise, onde se o agro não crescer, ela não terá grandes problemas à frente. Mas de outro lado, se crescer, é o cenário perfeito aliado ao balanço forte e principalmente a expansão da empresa em curso até 2027. Por isso eu acredito que mesmo com a alta das ações, o valuation ele ainda é descontado hoje ainda, além do fato, né, da empresa estar sem dívida e expandindo aí a sua rentabilidade. E eu volto a chamar sua atenção, não é comprar agora, é estudar sabendo que o negócio é rentável, monitorar, porque quem sabe vem uma correção aí pela frente. E aí sim, entra no radar tendo em vista um cenário ruim, entre aspas, para o agronegócio em 2024, se acontecer, e também cenário ruim aí para a Bolsa, vamos dizer assim, pelos motivos que eu falei no início do vídeo, o que não necessariamente é uma perda de fundamento da empresa. Por isso, para mim, aqui é uma tese bastante interessante, inclusive eu queria saber a sua opinião aí sobre essa empresa, se você já tinha parado para dar uma olhada, e se você quer aprender a analisar empresas, entra aí no meu treinamento fundamentalista, 100% em vídeo, passo a passo, para você literalmente se libertar das diquinhas de investimento. Eu posso te afirmar que quando você entende os números das empresas, a sua mente se abre para outro patamar. E em relação ao treinamento, eu sempre deixo o link aí na descrição. Bom, mas ainda em relação a empresas que eu trouxe na tese do vídeo com ações baratas em março e agora trazendo ações que podem estar baratas para o mês de abril, eu volto a listar aqui a Auren Energia. Para mim, segue com a mesma tese que eu falei em vídeos passados, balanço sólido e passado, né, o hype aí dos dividendos não recorrentes que eu expliquei, o mercado iria reprecificar o ativo e agora o investidor é vislumbrar o crescimento da empresa no sentido de alguma aquisição ou algum investimento relevante, né, que ela possa fazer dentro do setor. Ela tem dinheiro sobrando para isso, esse é o ponto que nós estamos de olho, então aqui eu não preciso me alongar porque eu já falei da tese de Auren Energia algumas vezes.
Vamos passar para a próxima aqui. Uma outra empresa que, na minha opinião, segue barata no mês de abril é a BB Seguridade. Essa empresa, inclusive, está abaixo do nosso preço teto. Lembra que a gente traçou esse preço teto recentemente, se eu não me engano, lá em janeiro para 2024, ali na casa dos R$ 33, até 34, na verdade, está barato aí para quem olha dividendos para BB Seguridade. E aí, logo depois da data com, descontou ali o dividendo, hoje está abaixo aí dos 33, que é o nosso preço teto. Então eu vejo como interessante para o mês de abril as ações da BB Seguridade. Nesse preço eu creio que dá para buscar um yield perto ali dos 10%. Lembrando que a próxima data com agora para a BB Seguridade deve ser só em agosto, aí, conforme os históricos da empresa. Então até lá é um bom preço aí para reforçar a posição para quem é acionista da empresa, para quem está olhando o longo prazo, baseado em resultados sempre. A empresa vem aí de um crescimento de lucros e distribuição de proventos muito robusta e eu espero no mínimo aí uma manutenção desses resultados e consequentemente desses dividendos também em 2024 e 2025. Então me fala aqui nos comentários se você investe em alguma dessas empresas, se está no seu radar, me fala se você está confiante com a nossa bolsa em 2024. Um abraço, bons estudos e até a próxima.